Pessoal, então dando continuidade, a gente inicia a nossa parte 3 da aula e a gente vai conversar um pouquinho sobre considerações sobre o projeto de um sistema construtivo de uma edificação que vai ser construída com alvenaria estrutural, tá? Até porque essa parte, na verdade, um bom projeto, a elaboração de um bom projeto é que permite a gente alcançar todas aquelas características positivas que a gente conversou na parte 2 da nossa aula, certo? Então, como que funciona? As ações sobre o edifício, elas partem de cargas verticais que são aplicadas sobre todas as lajes e elas vão se somando e se distribuindo, certo? Então, quando eu penso num projeto estrutural de alvenaria estrutural, o que acontece? A gente tem o peso próprio da laje, pisos, revestimentos, paredes de vedação, se elas forem construídas e determinadas, as cargas de utilização, por exemplo, se eu tenho pessoas andando, isso é uma carga de utilização. Se eu tenho móveis sobre uma laje, isso é uma carga de utilização. Então todas essas cargas elas têm que ser distribuídas nas paredes que serão estruturais, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse cômodo aqui, vamos pegar, supondo que aqui seja um apartamento todo. Vocês repararam que esse apartamento, as únicas paredes que são estruturais são essas aqui, definidas em projeto, certo? Qualquer subdivisão que tenha aqui dentro desse apartamento, aqui supondo que eu subdivido esse apartamento em 4 ambientes, todo ele vai ser uma carga distribuída nessas 4 paredes, tá? Mas qual carga vai para cada parede? Então aí por isso é que se subdivide esse apartamento conforme essa linha azul aqui, Então tudo que tiver sobre essa área vai ser descarregado nessa parede. Tudo que tiver nessa outra área vai ser descarregado nessa parede. E assim por diante. Então o que tiver nessa área vai ser descarregado sobre essa parede, tá? Que tipo de carga? Todas essas aqui que a gente falou, certo? Então, a partir disso, a partir dessa definição estrutural, eu vou construir o meu projeto, eu vou fazer o meu projeto de alvenaria estrutural, tá? E o que consiste nesse projeto de alvenaria estrutural? É a gente saber quais são as cargas que a gente vai ter, para saber quais são as paredes portantes, quais são as vergas, onde eu vou ter pilastra. O que seriam essas pilastras? Seriam encontros de paredes com concreto armado, certo? Ele pode ser um concreto armado ou não, Se ele for concreto armado, eu vou ter vergalhões. Se ele não for armado, eu não vou ter vergalhões. Tudo isso vai ser calculado, e vai ser definido, tá? Que outro tipo de carga que tem? O efeito do vento, que são as cargas horizontais, que são transformadas em cargas verticais para que sejam distribuídas. Então essas cargas horizontais aqui do vento, elas são transformadas em cargas verticais que são transferidas até as fundações, tá vendo? Então esse efeito do vento aqui, ele está provocando tração dessa fundação e compressão dessa fundação, certo? Tudo isso é estudado para que possa ser feito o projeto da alvenaria estrutural, tá? E o que era aquela modulação que eu disse para vocês desde lá do vídeo anterior? Quando eu tenho uma planta modulada, ela tem dimensões baseadas em pequenos módulos, certo? Então, se eu pensar aqui, qual que é o módulo dessa planta aqui, que eu tô vendo? É o tamanho dessa dimensão M, que é o que define esse quadriculado,
certo? Então não adianta nada eu querer construir em alvenaria estrutural e ter uma dimensão que pare aqui, ó, em 1/3 desse módulo. Por quê? Porque eu não vou conseguir alcançar quebrando um bloco, esse 1/3 aqui que faltou, por exemplo, de um módulo. Por quê? Porque são blocos que são feitos para não serem cortados. Se eles forem cortados, eles perdem a característica de resistência deles. Porque o que dá resistência a ele não é apenas o material, mas também a forma, o formato, a forma dele, certo? Tudo isso contribui para a resistência. Então eu preciso ter projetos modulados, então eles têm que ter tamanhos pré-definidos, certo? E aí, a partir da primeira e da segunda fiada, que são as fiadas que o projeto tem que mostrar detalhadamente, eu construo o restante da minha parede. Só que, além disso, eu posso também fazer uma paginação da minha parede estrutural, certo? Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho um bloco, 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 bloco. Aqui, ó, já tem a segunda fiada com um desencontro nas minhas juntas verticais, ó, como uma parede comum. Mas aqui é obrigatório que essa junta aconteça na dimensão correta, certo? E aí, a partir disso, eu vou repetindo as duas fiadas, né? Então, essa terceira fiada é uma cópia dessa primeira fiada, essa segunda fiada é uma cópia da terceira fiada. Aí, chegou aqui, ó, no bloco canaleta, esse Czinho significa que é o bloco canaleta. Por quê? Porque ele é em formato de U. E aí, nele, eu vou colocar concreto e um vergalhão, porque é a minha contraverga, certo? Da mesma forma que eu tenho a minha verga. Ah, mas o que são esses blocos em X aqui, ó? São paredes que estão perpendiculares a essa parede, certo? Então, aqui eu tenho um encontro entre paredes, então eu estou amarrando as duas paredes. Nesses locais, talvez seja necessário a inserção de vergalhões e de concreto para que forme uma pilastra, certo? E aqui em cima, ó, tá vendo que eu tenho um bloquinho J? Esse bloquinho J indica que eu tenho uma laje. Então, ó, esse elemento aqui, ó, é uma laje que está sendo delimitada pelo bloco J, certo? E isso faz com que eu tenha aqui, ó, uma laje ligada à minha viga. Essa laje, como a gente já falou, pode ser maciça, pode ser mista, pode ser pré-moldada, pode ser alveolar, certo? E aqui eu quero que vocês reparem que essa planta, ó, ela é toda modulada. Por quê? Porque ela segue esses quadriculados aqui e nenhuma parede está fora desse quadriculado. Isso é o projeto modulado, certo? Então, olha lá, ó. Nesse caso, eu tenho a modulação e o detalhamento apenas das minhas paredes estruturais. Então, são essas aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó, que eu tenho uma parede comum? Essa sim é uma parede de vedação. Tá vendo aqui, ó, eu dividi meu cômodo. Essa sim é uma parede de vedação. Aqui eu também, ó, dividi meu cômodo, o do banheiro. Isso também é uma parede de vedação. Para que serve isso? Para dar uma certa flexibilidade ao meu apartamento, tá? Então pode ser que eu tenha um cliente que queira um quarto a mais, pode ser que eu queira um cliente que queira uma sala expandida, certo? Então isso permite essa flexibilização, tá? Da mesma forma, isso me permite fazer reformas depois, porque talvez eu compre o meu apartamento com quarto, mas depois eu não queira mais, né? Eu queira remover esse quarto dali, então também é possível, certo? Então, tudo isso é definido em projeto. Não é impossível eu não ter um projeto modulado e querer fazer a construção em alvenaria estrutural, tá? O projeto da alvenaria estrutural ele é específico para esse sistema construtivo e ele deve seguir esses módulos, certo? Só para finalizar, então, essa parte da modulação, a gente tem dois tipos de módulos dentro da alvenaria estrutural. Os que seguem dimensões de 20 centímetros e os que seguem dimensões de 5 centímetros, ou de 15 centímetros. Essa modulação vai depender do tipo de bloco, da família do bloco que eu vou utilizar, que daí já entra na parte de materiais utilizados na alvenaria estrutural, que a gente vai conversar na próxima parte da aula, tá?
Até lá então, pessoal!